Bom, pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui para responder uma pergunta que eu recebi num comentário, no vídeo que eu fiz. Mas como o assunto é um pouco mais complexo, eu vou fazer para membros, tá? Porque dá trabalho pegar essas referências e tentar explicar direitinho essa questão que me foi perguntada, que foi a seguinte: como que Samuel foi sacerdote se Samuel não foi descendente de Arão? E segundo a Bíblia, os descendentes de Arão é que exerciam o sacerdócio em Israel. Então, como teve essa pergunta bem complexa, eu fiz aqui um esboço, tá? A gente vai dar uma analisada nessa questão. Samuel, segundo a Bíblia, ele foi juiz, sacerdote e profeta. Juiz, a gente vê em 1 Samuel 7,15. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Ele foi inclusive o último juiz, né? Porque depois de Samuel começa o período monárquico, né? Aí começa a vir os reis de Israel: Saul, Davi, Salomão, etc. Samuel também foi profeta, que nem a gente vê aqui em 2 Crônicas. Aliás, toda a história de Samuel, né? Mas aqui é só uma referenciazinha para deixar. Ó. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Então ele foi profeta. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com sacerdotes, levitas, etc. Então ele foi profeta. E também foi sacerdote, que nem a gente vê aqui em 1 Samuel 3,1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então ele servia ao Senhor como um sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Mas, segundo a Bíblia, né, que nesse rapaz perguntou, os descendentes de Arão é que exerciam o sacerdócio. Foi quando Deus escolheu lá em Êxodo, né, no deserto. Que nem a gente vê aqui em Êxodo 28:1. Depois tu farás chegar a ti a teu irmão Arão, a seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, ó, Deus falou para eles, né, os Arão e seus filhos, ministrarem o serviço sacerdotal. A saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, os descendentes de Arão é que deveriam ser sacerdotes. É o que Deus falou para Moisés lá em Êxodo, no deserto. Na verdade, apesar do sacerdócio começar assim aqui com os filhos de Arão, o sacerdócio era exercido pelos levitas, não só os filhos de Arão. Então, os levitas, mesmo se não fossem descendentes de Arão, porque Levi começa bem antes de Arão, eles podiam exercer o sacerdócio. Nem todo levita era sacerdote, mas todo levita podia exercer o sacerdócio, porque Levi, ele começa bem antes de Arão, ele começa lá com as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e os levitas já tinham sido escolhidos também para exercer o sacerdócio. Então, se um levita, por exemplo, fosse... Por exemplo, Moisés também era levita, que ele era irmão de Arão. Então, por exemplo, se o filho de Moisés quisesse ser sacerdote, ele poderia, mesmo sendo apenas sobrinho de Arão. Por quê? Porque ele pertencia à tribo de Levi. Acho que está dando para entender, né, pessoal? Vamos supor que Moisés tivesse um neto, e o neto dele fosse querer exercer o sacerdócio. Ele poderia, mesmo não sendo descendente de Arão. Por quê? Porque era da tribo de Levi. Então, isso aqui tem que fazer, a gente tem que notar isso daqui, ó. Como está aqui em Números 3,6, ó. Faze chegar a tribo de Levi, aqui, ó. Então, aqui Deus está se referindo à tribo de Levi, e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Então os levitas também eram para fazer serviço sacerdotal. Ó, dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes serão dados em dádiva. Então, os levitas tinham que servir junto com os filhos de Arão, como dádiva, como uma bênção. Então não era só os descendentes de Arão. E o profeta Samuel, segundo a Bíblia, ele era descendente de Levi. Que o livro de Samuel começa dizendo assim, ó, falando sobre o pai dele. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Lu, filho de Tou, filho de Zufi e Efrateu. Então esse Eucana aqui era o pai de Samuel. Foi ele que gerou Samuel. E a gente vê aqui no livro de Crônicas, ó, que esse Eucana, ele era um descendente de Levi. Aqui, ó, os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate, Merari, e esses são os nomes dos filhos de Gerson: Libini, Simei, o de Coate, Arão, Izar, Hebron, Uziel. Aí o Merari gerou Mali, Muzi, e essas são as famílias do Levita segundo seus pais. Aí os de Gerson geraram Libini, Jaate, Zima, seu filho, Joa, Ido, Zerá, Geratai. Os filhos de Coate foram, desse terceiro filho aqui de Coate é que veio a família de Samuel, ó. Aminadab, Coré, inclusive Coré, também tem na linhagem de Samuel um Coré que fez a rebelião lá no deserto, né, para quem não sabe. Assir, seu filho. Taate, aí que entra aqui já a genealogia que é mostrada ali, ó. Uriel, Uzias e Saul, seu filho.
E os filhos de Elcana, Amassai e Aimote. Então esse Elcana aqui, ó, ele como descendente de Levi, é ele que gera Samuel. Então Samuel era da tribo de Levi também, tá bom, pessoal? E a mãe de Samuel, só para finalizar aqui o vídeo, ela fez um voto. Ela disse assim, ó, que ela era estéril, ela não podia ter um filho. Ela fez um voto de Nazireu. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentardes à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Ou seja, ela ia dedicar esse filho num voto de nazireato, entregando esse menino ao Senhor. E sobre a sua cabeça não passará a navalha. Então a mãe dele, a mãe de Samuel, ela ofereceu o menino para ser do Senhor, consagrado ao Senhor. Por isso também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e adorou ali, pois ao Senhor foi pedido. Então, como ela pediu para Deus, para ter um filho homem, então ela ofereceu esse menino para se dedicar ao Senhor. E ela podia fazer isso? Podia, porque Samuel era da tribo de Levi, tá bom? Então não é como as pessoas pensam, né, que ele não podia ser sacerdote porque não era descendente de Arão. Na verdade ele podia, porque ele era descendente de Levi. Tá bom, pessoal? Então obrigado por ter assistido. Espero que tenha dado para entender. Paz a todos.